Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso Redação Nota 1000, do 0 ao 1000 em apenas 10 aulas. Galera, hoje é uma das aulas mais importantes, eu quero que você preste muita atenção, porque essa aula é uma aula que será definidora no que se refere à sua pontuação. Nessa aula nós vamos falar de citação e ela está relacionada ao item 2. Comecei a introduzir na aula passada, lembrando para vocês que no Enem, bem como em alguns outros concursos também funciona assim, os critérios de correção eles são divididos em 5 itens, tá? Sendo que cada um desses itens, eles valem 200 pontos, ou seja, assim você vai totalizar 1000 pontos a partir dos 5 itens. Hoje nós vamos tratar do item 2 especificamente, tá? E o item 2, ele trata de duas coisas praticamente. A primeira coisa é o tipo do texto. Tá? O tipo do texto foi o que a gente falou brevemente na aula passada, que é o seguinte: o seu texto ele tem que ser dissertativo argumentativo. O que isso quer dizer? Que seu texto tem que dissertar sobre alguma coisa, ou seja, ele tem que falar sobre alguma coisa, mas ele também precisa argumentar sobre alguma coisa. Por isso que é dissertativo argumentativo. Ele precisa falar sobre um tema e ele precisa argumentar sobre o tema. Não precisa de se apavorar, porque lá no exemplo você vai entender brevemente como isso funciona. E aí, lembrando aquilo que eu disse lá no início, lá na aula passada, com relação ao zero, esse item 2 é um item que dá muito zero quando o aluno foge do tema, quando ele dá um recadinho, quando ele manda uma mensagem, quando ele faz um hino de um time, quando ele faz qualquer coisa que está fora desse texto dissertativo argumentativo, tá? Então, texto dissertativo é um texto que fala sobre alguma coisa e argumentativo é que ele defende uma ideia, defende um ponto de vista. Praticamente significa o quê? Resolver o problema que o caboclo lá te pediu, a banca te pediu para resolver dentro do concurso, ok? E aí, eu acho que isso aí é tranquilo, que você tem que ficar esperto, que vai ser nosso tema hoje. Nós vamos tratar especificamente e de maneira um pouco mais aprofundada sobre a citação. Galera, a citação ela é importantíssima no texto, tá? Por quê? No item 2 do Enem, que é esse daqui, eles vão te cobrar a seguinte coisa: domínio, compreender a proposta de redação, que isso daí está englobando basicamente o quê? Se você conseguiu entrar dentro do tema, se você colocou as palavras necessárias dentro do contexto do tema, tá? Então pega, por exemplo, no tema do Enem, que te falou sobre o uso de dados dos provedores na internet. Teve muito aluno que falou assim: olha, os meus dados duram pouco porque meu plano não é bom, meus dados são só 1 GB. Nesse caso dá fuga ao tema, porque você precisa de usar as palavras no sentido que os caras te pediram. Nesse caso, o dado não é dado de quantidade de mega, de quantidade de giga que você tem. Nesse caso, o dado é aquele dado que eles usam sua localização e etc, entendeu? Era outro tipo de dado. Então, quando eles te falam que você entendeu, significa que você está dentro do tema, você respondeu no sentido que os caras te perguntaram, então beleza, então você não vai tirar nota 0 no item 2, tá? E aí depois ele vai dizer, olha, aplicar conceitos de várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Em prosa significa, não é verso, então não é texto artístico, é texto corrido, um texto dissertativo que você vai falar sobre, argumentativo que você vai defender alguma coisa, tá? E aí, o que significa esse usar outras áreas do conhecimento? É exatamente o tema da nossa aula de hoje, que é a citação. No Enem, bem como nos concursos também, se você for fazer prova de concurso, é muito valorizada a sua capacidade de trazer outras informações, outras culturas, outras fontes para dentro do seu texto, tá? Tá, eu sei, nessa hora vai ter um que vai perguntar assim: poxa, professor, mas ali já tem um texto motivador, que ele já tem um dado estatístico, ali ele já tem algumas explicações. Sim, jovem gafanhoto, mas lembra que eu falei que tudo que você tirar do texto motivador, aquilo ali vai contar como cópia. Então eu recomendo fortemente que a única coisa que você utilize do texto motivador seja dados estatísticos. Porque vai estar lá, 50% das pessoas que faz tal coisa, faz tal coisa. Use só isso, não use os argumentos que está lá. Como é que nós vamos trabalhar a citação então?
eu vou querer que você decore, tá? Vou deixar para quem está fazendo o curso aqui, que inclusive está no livro também, alguma lista de citação e como usá-la. Vou mostrar para vocês aqui como usá-la. Você vai decorar pelo menos 3 citações ao seu gosto, qual você achar melhor, mas você tem que decorar elas. Por quê? Isso é para evitar que quando você chegue lá, você comece a pensar em qual cultura vai encaixar com a coisa. Nessa hora sempre tem um aluno que me pergunta assim, professor, mas eu posso usar a citação da Netflix? Pode. Posso usar a citação de um filme? Pode. Mas e se cair um tema que você não consegue encaixar? Que você não consegue lembrar lá uma série na hora? Entendeu? Então se você já tiver citações de filósofos e etc. decoradas, essas citações vão servir para qualificar seu texto. Então seu texto já vai ganhar qualidade, basicamente porque você já tem essas citações decoradas, tá? Então, nesse critério de citação, a banca vai te cobrar o seguinte: você trouxe alguma citação, você trouxe alguma cultura que não está nos textos motivadores? E lembrando, se tiver também, por exemplo, lá na prova de história, você foi lá na prova de história e pegou alguma coisa lá que falava da Revolução Francesa, colocou no seu texto, só que isso que falava da Revolução Francesa lá na prova de história já estava na prova da história. Vai contar como citação? Não. Só vai contar como citação aquilo que você trouxe de fora da prova. Ou seja, é esse conhecimento de mundo que você trouxe de antes, para mostrar que você tem cultura, tá? E aí vem um negócio importantíssimo, galera. Esse item aqui, se você se ater única e exclusivamente aos textos motivadores, pegar só aquilo que o texto já te deu, nesse item aqui você vai conseguir no máximo 120 pontos, em 200. Agora, se você usar citações e essas citações sejam encaixadas, ou seja, você vai decorar as citações, que nós vamos ter uma lista lá, você pode procurar qualquer outra, e você tem que encaixá-las no texto, ou seja, elas têm que fazer sentido, não basta você fazer uma citação solta. Daí o problema de você ficar usando série. Às vezes você decora uma série, mas chega lá a série não tem nada a ver com o que você está dizendo, a citação não vai valer, ok? Então, se você usar uma citação e ela ficar encaixadinha, você já consegue ganhar 200 pontos nesse item, tá? Isso é muito importante. Se você conseguir, dentre esses 5 itens aqui, no item 2, você já consegue 200 pontos, cara, sua nota vai lá em cima, entendeu? Então a citação, ela é muito importante, tá? E aí o que eu quero que vocês pensem? Vocês vão decorar essas citações. No entanto, elas vão ter que ser encaixadas no texto. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma citação que a gente costuma trabalhar com os alunos no final do texto, tá? No final do texto, na resolução do problema, lembrando que a gente vai ter um texto dissertativo, argumentativo, que você vai ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Você vai ter aqui um parágrafo, 2 parágrafos ou apenas um parágrafo e aqui um parágrafo. No final, na conclusão, que é quando você vai resolver o problema, e a gente vai ver isso mais detalhadamente na aula que trata do item da resolução do problema, nós sempre aconselhamos o aluno a ter apenas e tão somente 2 soluções na cabeça dele. Ou educação, ou criação de leis, por exemplo. Tá? Por que isso? Porque praticamente todos os problemas que eles trouxerem à mesa para você trabalhar no Enem ou no concurso, você pode resolver com essas duas coisas, com esses 2 pontos de vista, tá? Ou você vai dar uma solução de educação, ou você vai dar uma solução jurídica. Então, no caso da educação, por exemplo, vamos pegar uma citação do Nelson Mandela. Ó, a educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo, Nelson Mandela. Lá no final do seu texto, você vai resolver o problema. Vamos supor que o problema seja chulé. Aí você vai estar lá no final, você vai dizer assim, olha, agora eu quero resolver esse problema. Como eu vou resolver? Lá na sua conclusão, você vai dizer assim, para resolver esse problema, a saída é a educação. Porque, como dizia Nelson Mandela, a educação é a arma mais poderosa para se mudar o mundo. Note que você disse, vamos usar a educação e usou uma citação para apoiar essa afirmação que você disse. É assim que você tem que usar a citação. Você diz uma coisa e coloca a citação dando um exemplo. Olha, como dizia Nelson Mandela, a educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo. Por isso, nós vamos resolver esse problema do chulé com a educação. Vamos colocar uma educação nas escolas para que os alunos possam aprender a importância de secar o pé, por exemplo, tá? E aí, eu digo para vocês com relação à lista, porque nesse sentido da educação,
Você foi lá e decorou essa, mas você poderia ter decorado outra, poderia ter decorado a do Pitágoras, ó. Eduque as crianças para que não seja necessário punir os adultos. Então, por exemplo, se cair um tema relacionado a alguma coisa, algum crime, algum comportamento nocivo na sociedade, você poderia usar essa citação. Dizer, olha, se você educar as crianças para que as crianças não cometam determinado crime, você não vai precisar puni-los quando eles ficarem adultos. Então, o jeito de resolver isso é a gente investir em educação. Porque, como dizia Pitágoras, eduque as crianças para que não seja necessário punir os adultos. Nessa hora da citação, é importante a gente lembrar uma coisa também, galera. Ó, o nome do cara é Pitágoras, tá? Tem aluno que sempre me pergunta o seguinte, poxa, mas se eu escrever errado, não tem problema. Tá? Nome de autor, você vai lá escrever um autor francês lá, Jacques Rousseau, Baudelaire, que realmente são nomes mais complicados de se escrever. Não é punido, tá? Então tem muito menino que escreve Pitágoras, né? O certo é Pitágoras. Basta só pôr a citação? Não. Você precisa, é necessário colocar o nome do autor, tá? Então você vai usar essa citação como um ponto para aquilo que você está dizendo, como no caso da educação que eu acabei de falar. E você necessariamente precisa colocar o nome do autor. Aqui vai um macete, que só esse macete já vai valer essa aula. Pega a visão de como é que a coisa funciona. Se você esqueceu que era o Pitágoras, você achou que era o Mandela, você vai perder ponto? Não. Não. O examinador não vai cobrar exatamente se você conseguiu acertar a citação. Então, se você foi lá, esqueceu, colocou o nome de outro cara, beleza. Vai passar batido, você vai ganhar ponto do mesmo jeito. Portanto, você precisa colocar o nome do autor. Chegou na hora lá, apavorou, esqueceu, não se preocupe. Escreva o nome do cara, nem que seja errado, mas escreva. Porque se você fizer a citação, ela estiver encaixada, a citação for ótima, for maravilhosa, mas você não colocou o nome, não vai valer. Botão do pânico. Chegou lá, esqueci mesmo. Jesus, não lembro de nada de nenhuma das que eu decorei. Você pode usar uma série, igual eu já falei, você pode usar uma música. Então, lembra de uma música que diga alguma coisa. Os meninos gostam muito do Charlie Brown Jr., por exemplo, que tem umas citações boas. Lembrou? Pode colocar o trecho, tá? E aí, na hora da citação, lembrar da gramática, né? Você vai lá, faz a citação, coloca as aspas direitinho, né? Como diria Pitágoras, eduque as crianças e não será necessário punir os homens, tá? Então, como diria Pitágoras, vírgula, você coloca aspas. Ou você vem aqui, Pitágoras, 2 pontos. Então você não pode esquecer da gramática. Você necessariamente precisa escrever e colocar e usar a gramática. Professor, uma citação só é suficiente? Sim. Em tese, sim. No entanto, eu sempre recomendo, e os meninos sempre têm tido, quando eu digo os meninos, são os alunos de modo geral, sempre têm tido muito resultado, é que você use pelo menos 3 citações. Por N motivos. Primeiro, não fica um texto cansativo se você conseguir usar essas citações de maneira bem usada. Por outro motivo, às vezes você fez só uma, mas o examinador não achou que ficou muito encaixadona e tal, mas você tem ali mais 2. O cara não vai poder fugir, ele vai ter que te dar os 200 pontos, tá? Então, na introdução, por exemplo, eu gosto muito de várias, e vocês vão ter os exemplos. Vou dar um exemplo aqui, ó. O povo que não conhece sua história está fadado a cometer os mesmos erros, Burke. Então você poderia começar o texto dizendo, vamos supor o texto do Chulé. O povo que não conhece a sua história está fadado a cometer os mesmos erros, segundo Burke. Por isso, é importante saber que as raízes do chulé vêm desde os portugueses que chegaram no Brasil e não tinham hábitos higiênicos muito bons. Ou seja, você conseguiu conectar o assunto com uma citação, tá? No desenvolvimento, por exemplo, os erros são consequência da ignorância humana. Você, no desenvolvimento, vai lá e diz, olha, as pessoas são acometidas e sofrem por chulé porque, como dizia Sócrates, os erros são consequência da ignorância humana. É necessário que essas coisas sejam resolvidas e que a informação chegue na pessoa. Lá embaixo, na conclusão, você fala da educação. Note que isso vai fazer com que o seu texto tenha uma sequência que vai do ponto A, chega no ponto B. Vocês vão ver nos exemplos que eu vou colocar lá, nos exemplos de modelo, que lá já tem algumas citações. Qual que vai ser seu trabalho? Você vai ter que trabalhar dentro dos textos de redação
que vão estar sendo lá colocados. Você vai treinar e você vai adaptar. Por isso que eu disse que você tem que decorar pelo menos 3 citações. Porque às vezes uma citação não dá, a outra também não dá, mas a última dá. E aí você, além disso, ainda vai ter a camada de proteção do botão do pânico, para lembrar de uma música, para lembrar de uma série, dependendo do texto que aparecer lá. Muito cuidado nessa hora, que para julgar esse item, para você ganhar os 200 pontos, você tem que trazer alguma coisa de cultura de fora, tá? Série da Netflix é cultura? Sim, é considerado cultura. Caso pessoal é considerado cultura? Não. Então, se você quiser usar de exemplo um caso pessoal, você não vai ganhar ponto com isso, tá? Você só vai ganhar ponto se essa citação for uma citação de alguém famoso, se for uma citação ou um caso que aconteceu num filme, aí você ganha ponto. Mas se você contar, olha, como aconteceu com o meu vizinho, aconteceu tal coisa, tal coisa, tal coisa, você não vai ganhar ponto. Por quê? Quando você traz um caso pessoal, esse caso pessoal ele não conta como citação. Ou seja, ele não conta como se você trouxesse cultura para dentro do texto, tá? Então é importante que você decore pelo menos 3, tá? Que você seja capaz de aplicá-los dentro do texto. Isso a gente vai trabalhar lá na hora dos modelos. Você vai começar a entender como é que é o mecanismo de encaixe dessas citações dentro do texto. E pensando o seguinte, lembrem que na aula que eu disse sobre a questão de perder ponto por fugir ou não fugir ao tema, eu disse que era necessário que você escrevesse o tema todo. Né? Só nisso daí você já vai gastar praticamente uma linha. Quando você encaixa 3 citações, você vai gastar pelo menos aí mais umas 6 linhas. Então note que, assim como eu tinha falado para vocês, a grande questão que vocês terão aqui vai ser encaixar o conteúdo todo que você vai ter para fazer uma redação dentro das 30 linhas, tá? Porque como a gente não trabalha com coisas sem sentido como criatividade, a gente trabalha com modelos que funcionam, vocês vão começar a perceber que o encaixe das coisas que vocês têm que fazer, dependendo da sua letra, vai ser problemático. Então por isso que eu disse que você tem que adaptar. Então eu sempre digo, 3 citações, introdução, desenvolvimento e conclusão. Só que às vezes a letra do caboclo é muito grande. Então se a letra for muito grande, às vezes não vai ter linha suficiente para você fazer uma citação em cada parte do texto. Se isso acontecer, você adapta. Você vem aqui, tira a citação daqui, ou tira daqui, e faz um texto com 2 citações, por exemplo. Então, cada caso vai depender de um caso. Cada caso vai depender da letra do sujeito, vai depender da mecânica do modelo que ele conseguiu usar, que ele se adaptou melhor, tá? Igual a questão que eu disse, ó, um parágrafo aqui, um parágrafo aqui. Só que aqui 2 parágrafos ou um parágrafo, é questão pessoal. Vai depender da dinâmica do seu texto. Cada caso é um caso, ok? Então, pessoal, por hoje a questão é essa. Vou deixar essa lista de citações, vai estar disponível. Você, se quiser, pode pesquisar outras, eu acho desnecessário, tá? Sempre tem um aluno que diz assim, ah, professor, mas vai todo mundo usar a mesma? Vai! Eu gosto muito, por exemplo, da do Thomas Hobbes, o homem é o lobo do próprio homem, porque essa citação ele encaixa para qualquer coisa. Só que, se você chegar lá e tiver 50 redações que deram a mesma citação, você vai perder ponto por causa disso? Não faz diferença. Você vai perder ponto se ela não encaixar. Agora, se todos os candidatos do Enem fizerem a mesma citação, mas a mesma citação ficar boa, joia, você vai ganhar ponto do mesmo jeito. E a única coisa que interessa pra gente aqui no curso é que você tenha sucesso e que você consiga ganhar pontos. Porque senão, não serve para nada, ok? Então ficamos por aqui. Mais detalhes na próxima aula. Caso tenha dúvida, reveja as aulas passadas e até a próxima.